Fala galera, tudo bem? Pastor Igor Ximenes para mais uma reflexão aqui no Sempre Aprendendo. Estamos falando sobre a vontade de Deus. O vídeo que nós vamos falar hoje é sobre a vontade absoluta de Deus. Falamos sobre a vontade permissiva, falamos quando Deus entrega e agora vamos falar sobre a vontade absoluta de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Veja que em Mateus, no capítulo 16, no verso 25 e 26, o próprio Senhor Jesus, ele fala: "Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma?" Sabe, aqui o Senhor Jesus está dizendo o quê? Ele está dizendo exatamente o que diz no verso, né? Que quando nós queremos ganhar a nossa vida, ou seja, viver para nós mesmos, nós vamos perder a nossa vida. Não adianta nada. O que nós podemos dar em troca da nossa alma? Mesmo que nós tenhamos todo o dinheiro do mundo, como podemos comprar a nossa salvação? A salvação da nossa alma? Basta ver alguns milionários que dariam toda a sua fortuna para ter um pouco mais de saúde, ou um pouco mais de anos. Alguns estão em estado terminal no hospital. Pergunte para ele se você conhece algum, se ele daria tudo em troca para viver um pouco mais. Imagina quando se fala de eternidade. Eu acho que aqui está o maior segredo da vida, é entender o porquê que eu vivo, ou pelo menos pelo que eu vivo. Qual é o meu propósito de vida? Porque não adianta eu viver a minha vontade e não entender, passar por essa vida sem entender o motivo real pelo que Deus me colocou aqui. O apóstolo Paulo, nisso, ele é um exemplo. Ele é uma grande inspiração porque ele vivia com outro propósito. E ele escreve em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, "Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, ou seja, essa minha vida, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim." Agora ele entende que a vida que ele tem não é para viver para si mesmo, mas viver pela fé no Filho de Deus. Ele vive pela fé no Filho de Deus, ou seja, ele ressignificou a vida dele para viver para Jesus Cristo, por Jesus Cristo, por meio dele. Então, quando nós entendemos que a nossa vida precisa ser a partir da ressurreição de Cristo, tudo muda. Porque uma vez que eu entendo que Cristo ressuscitou dos mortos, eu também creio que um dia ele voltará para me buscar. Então, por que eu faço o que faço? Por que eu busco o que busco? Será que eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou vivendo a minha vontade? O Senhor Jesus, ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra, assim como é no céu. Ou seja, não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 14, que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que te move? O que me move? O que será que está nos guiando? São nossos próprios desejos e vontades, ou é o Espírito Santo de Deus que está nos guiando? Eu quero aprofundar um pouco mais sobre isso com você, porque, entenda, queridos, até muitas vezes quando nós vivemos, né, uma vida religiosa, uma vida piedosa, muitos que estão hoje buscando Cristo ainda não entenderam de fato o seu propósito. Perceba que lá no início de tudo na criação, em Gênesis, eu queria que você acompanhasse comigo lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Eva ela cai em pecado, preste atenção nisso. No versículo 6, a Bíblia diz que, depois que a serpente fala com Eva, ela diz assim: "Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu." Preste atenção, queridos, talvez você já ouviu falar muito nisso, desde a escola bíblica ou na sua escola normal, né? O pecado original, Adão e Eva comeram do fruto, né? Mas perceba, o que foi que Eva viu naquela árvore? Eva estava olhando para aquela árvore, não havia pecado ainda, o pecado não havia entrado no mundo, e Eva olhou para aquela árvore e viu o quê? Ela não viu só um fruto, porque ela passava todos os dias lá, ela via o fruto. A serpente estava conversando com ela ali
do lado da árvore. Ela estava olhando para a árvore. Mas de repente, vamos ver novamente o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Presta atenção, essa palavra vendo original é examinando. Examinando, tipo, pensando melhor, depois de investigar, ela percebeu que ela era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E ela come. Então, o que mudou? O olhar da mulher mudou para aquele fruto. E é nisso que eu quero falar com vocês. Sabe, Eva, mesmo não havendo ainda pecado, o pecado original, não havia ainda pecado no Éden, principalmente, que representa a presença de Deus. O que foi que aconteceu com Eva? Eva viu nesse fruto atributos de Deus. Presta atenção, queridos. É nisso que eu quero que você pegue. Muitas vezes nós vemos em algo bom, nós vemos atributos de Deus. E nós erramos porque nós estamos vendo nas nossas vontades, nas nossas coisas, atributos de Deus. Quer ver? Quando uma pessoa diz, não, mas eu quero casar, e ela dá, e é normal, casar é bom. Não, e ela faz tudo para casar, ou depois que casa, ela faz tudo pelo casamento, faz tudo pelo marido, tudo pela esposa, ela dá a vida pelos filhos, e sabe, aquela coisa, e muitos falam, pastor, mas é meu filho. Pastor, mas é minha esposa. Pastor, mas é meu marido. E elas olham para aquilo como Eva olhou para o fruto, dizendo, mas tem atributo de Deus, foi Deus que criou. Percebe? Queridos, eu quero te chocar um pouquinho, eu quero dizer que muitas vezes onde tem atributo de Deus, ali não é a vontade de Deus que seja feita dessa forma. Talvez seja a tua empresa, talvez seja o teu trabalho, talvez você está vendo como um presente de Deus. E por que Eva viu isso? Eva, ela viu que o fruto poderia dar para ela aquilo que só Deus tinha. Ou seja, se era algo de Deus, eu quero para mim. Percebe? Perceba que a serpente, ela engana Eva com uma meia-verdade. E toda meia-verdade é uma mentira completa. Porque veja que a serpente, ela mente dizendo, não, vocês não vão morrer. É uma mentira. Deus falou que eles iriam morrer. E diz... A verdade, Deus, ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como ele. É outra mentira, porque eles já eram como Deus. Só que ele completa, a serpente diz, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí nisso existe uma verdade, queridos. Então, o que foi que a serpente fez? Ela contou uma meia-verdade, que é uma mentira completa. E olha só, no versículo 22, do mesmo capítulo, capítulo 3... o próprio Deus falando com ele mesmo, com a trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando. O versículo 22 diz, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Perceba que a serpente, ela conta uma meia-verdade, que é uma mentira completa, só que Eva, ela pegou essa meia-verdade e disse, poxa, eu quero algo de Deus para minha vida. E aí, que meia-verdade estão te contando? Talvez que quando você casar você vai ser feliz. Talvez quando você tiver sua empresa você vai ser feliz. Talvez quando você ganhar muito dinheiro você vai ser feliz. Talvez quando você se formar numa graduação ou fizer a terceira graduação você vai ser feliz. Talvez quando você fizer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Talvez quando você estudar fora do país você vai ser feliz. Talvez quando você aprender uma outra língua, o inglês, o espanhol, você vai ser feliz. Não sei. Talvez alguma mentira, ou melhor, uma meia-verdade que estão te contando e você não está entendendo que toda meia-verdade é uma mentira completa. A vontade absoluta de Deus para a nossa vida não é essa. O que Eva viu ali foi atributos de Deus, assim como a gente vê e é lícito, é muito bom. É por isso que às vezes é muito difícil de conceber a ideia de como que isso é pecado se eu estou cuidando da minha família. Como que é pecado se eu estou... Percebe, gente? E o que é pecado? Pecado, viver fora da vontade de Deus é pecado. E o que é viver fora da vontade de Deus? É quando Deus não é o primeiro na minha vida e na sua vida. É quando eu estou vivendo para mim e não para a vontade dele. Foi o Senhor Jesus quem disse, para esse contexto, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, trabalho, empresa ou alguma coisa por mim, não é digno de mim. Então, o que é pecado? É colocar Deus em segundo lugar. É quando alguma coisa toma o primeiro lugar que só Ele deve estar. Tá, pastor, e qual é a vontade absoluta de Deus? É quando nós experimentamos viver para Ele.
Perceba que Eva, ela viu o fruto, ela viu a vontade, ela viu atributos de Deus ali, mas era a vontade dela. Ela pega e ela come. Perceba a força do braço, ela pega e ela come. Não foi Deus que deu. Deus disse o contrário, não coma. Nós temos a resposta lá na frente. Eu queria que você acompanhasse a resposta comigo. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz assim: não vivam conforme os padrões desse mundo. Olha o que Paulo vai revelar aqui. Esse versículo ele é fantástico. Não vivam conforme os padrões desse mundo. Qual é o padrão desse mundo? Viver somente para si. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. E essa palavra transformar aqui no original é metamorfo. É a mesma palavra usada na transfiguração, quando Jesus foi transfigurado e apareceu Moisés e Elias. Ali os discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam com ele, e Pedro olha assim e diz: uau, coisa boa está aqui. Senhor, podemos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Eles viram Jesus iluminado com uma luz que brilhava mais do que o sol. Eles olharam Jesus transfigurado. Essa palavra transfigurado é a mesma palavra usada aqui por Paulo em deixe que Deus os transforme, ou seja, deixa que Deus os transfigure na renovação da vossa mente. Agora perceba que na transfiguração, ali estava Deus, ele fala com eles ali, ele está falando com o Pai e Moisés e Elias estavam ali, ou seja, houve uma intercessão entre céu e terra. Ali o céu se uniu à terra, e naquele momento, naquela dimensão, era uma intercessão entre céu e terra. Naquele momento era uma transfiguração. O que Paulo está dizendo é: não sejam conforme o padrão desse mundo, não vivam somente para si. Deixa que Deus traga o céu para a sua mente. Ah, querido. Deixa que o céu faça algo tão poderoso em você que ele vai transfigurar a tua vida e a tua mente não vai ser mais da terra, vai ser do céu. Foi o que Jesus ensinou na oração. O que Jesus falou? Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, tenho a mente do céu, vivo com o padrão do céu. E aí ele continua. Ele diz, para que possam experimentar, ou seja, examinar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção. O que Eva viu lá atrás? Ela viu um fruto que era bom, agradável e desejável. Desejável significa os anseios do homem. Ela pega e come. Agora o que Paulo está revelando para a gente é bom, agradável e não mais desejável. Agora é perfeito. Teleios, completo. Aquilo que Eva viu no fruto tinha atributo de Deus. Mas ela tem que usar a força do braço para poder experimentar o que é atributo de Deus. Atributo de Deus nem sempre é a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo é: não sejam como o padrão desse mundo. Não busque somente viver a sua vida para si. Cara, casando ou não, tendo dinheiro ou não, fazendo faculdade ou não, tendo outra língua ou não, viva para Deus. Ele é o primeiro. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, quando você buscar Deus numa transfiguração tão poderosa, a sua mente não vai ser mais a mente terrena, vai ser a mente celeste. Aí você vai experimentar, não aquilo que Eva experimentou como desejável, mas aquilo que é completo, que é teleios, é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, eu quero encerrar com isso. O Senhor Jesus, ele deixou uma mensagem para nós pensarmos sobre isso. No Evangelho de Mateus, eu quero encerrar sobre a vontade absoluta de Deus. No capítulo 7, no verso 21, o próprio Senhor Jesus está dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos daquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos o teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês praticam o mal. Sabe o que ele está dizendo aqui, queridos? Esses homens, eles tinham os atributos de Deus. Esses homens experimentaram aquilo que era bom, agradável e desejável. Mas eles nunca conheceram Cristo. Eva conheceu somente aquilo que era desejável. Eva conheceu somente o conhecimento do bem e do mal. Mas do lado da árvore, tinha uma árvore que Eva não conheceu, que era a árvore da vida, que era Cristo. Eva conheceu a boa, agradável e desejável.
O que Paulo vem falar para nós que ele conheceu é a boa, agradável e perfeita. Teleios. Só é teleios, só é completo depois da cruz. E é exatamente sobre isso. O Senhor Jesus está dizendo, eles têm atributos de Deus, eles expulsam demônios, eles curam enfermos, eles praticam muitas coisas em nome do Senhor, mas eles não conhecem a vontade do Pai. Olha o versículo 21. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Que vontade é essa? Boa, agradável e perfeita. Que Deus continue te abençoando. Pega esse podcast, espalha com todo mundo que você puder sobre a vontade absoluta de Deus, que é conhecer o Pai acima de todas as coisas. Aproveita, se inscreve no meu canal, ativa notificações e compartilha com todo mundo para que a gente continue fazendo conteúdos relevantes como esse. Que Deus te abençoe. Aqui a gente segue sempre aprendendo.